Neemias ele viveu num período de devastação. Israel foi dominado por outros povos, ele foi escravizado, levado cativo para outras nações. E por 70 anos eles ficaram nessas outras nações como escravos. Aqui eles já tinham autorização para voltarem para o seu país. E Neemias, ele era um servo do rei, trabalhava no palácio do imperador. Neemias, ele pergunta ao seu amigo como é que estava o estado dos seus conterrâneos em Jerusalém, e as notícias foram terríveis. Eles estavam muito mal. Eles estavam numa penúria econômica, moral, o seu moral estava abatido, os muros da cidade de Jerusalém, que representavam a segurança da cidade, estavam completamente derrubados, destruídos, e também o templo estava em ruínas. E Neemias, ao ouvir aquilo, ele fica realmente muito entristecido ao saber que o povo de Deus havia sido resumido a isto. E ele então se entristece, ele ora, ele busca a Deus, ele jejua. O jejum aqui na época de Neemias tinha o objetivo de se colocar diante de Deus em humilhação, em humildade diante de Deus. E ele faz uma das orações mais belas que nós temos registrado nas Escrituras. Neemias, ele mostra muito bem a ideia de que o judeu tinha na sua maioria. O judeu, diferente da nossa cultura, eles sabiam e se sentiam assim, como um povo só. E se o meu povo estava mal, eu sendo judeu, eu não poderia estar bem. Neemias estava numa ótima posição, ele estava no palácio, ele era um alto funcionário do rei, e ele poderia falar, bom, eu não pequei, eu estou aqui, eu fiz a minha parte, estamos colhendo aquilo que plantamos e é assim. Mas não, ele não era assim, porque os judeus não eram assim. Ele não poderia estar bem, ele não poderia estar numa posição confortável se o seu povo estivesse sofrendo, e se o seu povo estivesse na penúria que estava. Então ele, depois de jejuar vários dias, de orar, ele faz uma oração e ele clama a Deus, clama pela misericórdia de Deus. E o mais interessante é que nessa oração ele coloca-se como aquele incluído no pecado do povo. Nós pecamos, nós deixamos os teus mandamentos, nós não te honramos, nós deixamos de fazer a nossa parte no pacto que tínhamos com o Senhor, e isso veio sobre nós não sem aviso. O Senhor mandou profetas e mais profetas e mais profetas, e Neemias, ele sabia disso, ele sabia que o povo realmente, e ele, se incluindo como povo de Israel, era culpado daquilo que estava acontecendo contra ele. Mas o mais bonito, meus irmãos, nessa história, nos 13 capítulos que nós temos no livro de Neemias, o mais bonito dessa história é que Deus é um Deus gracioso. Deus, ele é um Deus que ouve o nosso clamor, que ouve a nossa súplica, e é gracioso. E ele é um Deus de reconstrução. Deus dá então a oportunidade de Neemias ser aquele que seria uma pessoa usada por ele para reerguer o seu povo, reerguer as ruínas tanto emocionais, psicológicas, as feridas emocionais, espirituais, psicológicas do povo,
bem como os muros da cidade e também o templo, junto com o escriba, o profeta Esdras. Deus então, depois você pode ler essa história maravilhosa, são poucos capítulos, durante a semana você pode meditar nela, é uma história muito bonita. E Neemias, ele pede ao rei autorização para reconstruir os muros de Jerusalém. Depois de orar, depois de consultar a Deus, ele se enche de fé e faz um pedido perigoso ao rei. Poderia negar e poderia inclusive ter um desfecho trágico para ele. Mas então o rei dá essa autorização para ele reconstruir as ruínas de Jerusalém e também o templo de Jerusalém. Irmãos, essa história ela pode ser aplicada a mim e a você, a nós, a um tempo de reflexão que nós estamos vivendo, tempo de reflexão de toda a raça humana neste momento. Mas também um ponto de reflexão na minha vida e na sua vida particular, na sua família, na sua história, na minha história, na nossa história. Deus é um Deus de graça e misericórdia, e a vida, ela é uma vida de Deus. E a vida de Deus que Ele tem para nós é uma vida de reconstrução quando estamos quebrados, quando estamos despedaçados, quando estamos falidos, quando estamos sem saída. Deus, Ele é um Deus de reconstrução. Deus é um Deus de restabelecer aquilo que foi destruído. Essa é a boa notícia de que Deus, Ele trabalha com cacos, Ele trabalha com pedaços, Ele sabe trabalhar quando as coisas estão quebradas, quando as coisas estão destruídas, e quando não se vê saída, Ele está ali do nosso lado para nos ajudar a reconstruir aquilo que foi derrubado. Mas uma coisa que eu e você temos que ter em mente é que a reconstrução, ela nunca é fácil. Muitas vezes nós achamos que Deus é um Deus de coisas automáticas. Deus não é assim. A Bíblia mostra que Ele não é assim. Deus é um Deus que anda conosco na reconstrução, que faz aquilo que nós não podemos fazer na reconstrução. Mas a reconstrução, ela é um passo a passo. E você lendo a história de Neemias da reconstrução, você vai ver isso. Você vai ver que não foi fácil reconstruir, não só pelo trabalho. Imagina, as pessoas, depois de serem humilhadas, sido levados como escravos, muitos nasceram na escravidão, cativos, voltam e encontram aquilo tudo destruído. Só a parte de ânimo já foi uma dificuldade, já era uma dificuldade. Mas não só isso, não era só isso. Tinha outros opositores à reconstrução dos muros de Israel, tinha outros opositores para que o templo fosse reerguido. Havia oposição de outros povos que se colocaram ali contra a reconstrução daqueles muros. E o que isso nós podemos aplicar para nós hoje, aqui e agora? Não há destruição que vai ser reconstruído facilmente. Tem pessoas que foram destruídas por algum tipo de vício, ou narcóticos, ou bebidas, ou vícios sexuais, ou seja lá qual for uma espécie de vício, que destroem realmente a vida das pessoas. Tem casamentos que foram destruídos, tem relacionamentos que foram destruídos, tem amizades que foram quebradas, tem etc, 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 de situações que podemos ver as ruínas, assim como Neemias. E muitas vezes nós pensamos assim, Deus, como aquela antiga canção, não tão antiga assim, faz um milagre em mim, como se o milagre fosse Deus reconstruindo tudo, só a parte dele, Deus faz tudo.
E não é assim. Existe uma parte que é minha, existe uma parte que é sua, existe uma parte que é nossa nesse processo da reconstrução. E o que nós podemos ver e aprender e aplicar para a nossa vida a partir da história de Neemias, a partir da história da reconstrução do muro de Jerusalém, é que Deus está sempre ao nosso lado. Isso sim, isso sim. Neemias, ele tinha que ter a coragem de poder falar com o rei, mas ele confiava que quem estava com ele era Deus. Neemias teve que ter a coragem de viajar 3 dias para chegar em Jerusalém, passando por muitos povos que não eram simpáticos a Israel, para falar do mínimo. Ele teve que andar, ele teve que ter a coragem de caminhar, mas ele sabia que era Deus que estava com ele. Ele teve que ter a coragem de chegar e falar ao seu povo, de animar ao seu povo, de fazer, antes de animar o seu povo, um balanço de tudo o que tinha acontecido. E ele foi e teve a coragem de falar ao povo que era hora de reconstruir, mas ele sabia que era Deus que fazia e dava força, estava ao seu lado para poder capacitar a sua missão. Então Deus, meus irmãos, ele não vai fazer aquilo que é minha parte, o que é sua parte na reconstrução daquilo que precisamos. Ele vai estar sim ao nosso lado. Ele vai estar sim ao nosso lado. Ele é um Deus gracioso e que está ao nosso lado. Eu não sei o que está precisando de reconstrução em você, na sua família, na sua vida. Eu não sei do que está em pedaços na sua vida, mas Deus, ele é aquele que faz a reconstrução a partir do nada, a partir do que está quebrado. Deus, ele é aquele que nos dá o direcionamento para nós reconstruirmos aquilo que foi destruído. E olhando para a situação que nós estamos vivendo no nosso Brasil, nosso planeta, a situação de angústia, de desespero de muitas pessoas, é uma grande oportunidade da humanidade refletir sobre o que nós fizemos, o que estamos fazendo e o que podemos fazer a partir dessa grande crise que estamos vivendo. Isso no campo geral da vida, como um todo, e isso também nos indivíduos, nas famílias, nos lares. Deus, ele tem um projeto de reconstrução para nós. Deus tem um projeto de reconstruir aquilo que foi quebrado. E que eu e você possamos, assim como Neemias, refletir sobre aquilo que erramos, aquilo que falhamos, aquilo que fizemos para contribuir para que as coisas não dessem certo, mas também que nós possamos clamar pela graça, clamar, humilhar diante de Deus e pedir coragem para Deus para irmos e reconstruir, para não ficarmos só se lamentando, para não ficarmos só murmurando, mas para irmos para a ação, irmos para a reconstrução. Deus é um Deus de reconstrução, Deus é um Deus que faz as coisas serem de novo, a despeito de toda descrença, de toda improbabilidade. Deus, ele trabalha com a reconstrução. Ele é um Deus de milagres. E que ele faça esse milagre em nossa vida, que nós possamos reconstruir. Talvez você esteja precisando de reconstruir o teu relacionamento com ele mesmo. Talvez o teu relacionamento com Deus esteja em ruínas nesse momento. Eu sou limitado, eu não sei o que se passa na sua vida, mas Deus, ele é o Deus de reconstrução e ele pode e quer reconstruir a partir das ruínas que você possa estar vivendo. Ele é um Deus de reconstrução e creia nisso, acredite nisso, viva isso em nome de Jesus, amém? Gostaria que você entrasse em oração agora e orasse por algo na sua vida que está precisando de reconstrução. Seja o seu primeiro amor,
seja o seu casamento, seja a tua vida profissional, seja a tua vida emocional, seja a tua vida profissional ou espiritual. Que Deus possa, neste momento, estar reconstruindo a partir daquilo que foi quebrado. E lembre-se, reconstruir é um processo, né? Levou-se anos para que os muros fossem reconstruídos novamente. Mas Ele vai te ajudar nesse processo. Ele estará com você nesse processo de reconstrução.